Segunda Guerra Mundial. Invasão da Polônia. Priber, sou eu de novo. Preparado para mais um vídeo do canal, Me Conta uma História. Quero ressaltar que, esse vídeo vai ser mais curto, vai ser a parte 1 de 3 vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Quero ressaltar também, que as qualidades das animações melhoram muito. Bom, depois dos estragos da Primeira Guerra Mundial, principalmente as crises tanto políticas quanto econômicas que surgiram no pós-guerra, ninguém queria uma outra guerra. Porém, as crises políticas e econômicas acabaram por trazer um sentimento ultranacionalista na Europa, principalmente na Alemanha. A Alemanha até então, República de Weimar, havia perdido muitos territórios e muitos diziam que ela estava praticamente falida, principalmente após as exigências do Tratado de Versalhes, o que culminou no surgimento de movimentos como o nazismo e o fascismo. O que mais para frente, os seus objetivos ultranacionalistas, expansionistas e imperialistas resultaram no início do conflito mais sangrento da história da humanidade. Um desses que aproveitou desse momento de sentimento nacionalista alemão foi Adolf Hitler, que mais para frente se tornou o personagem principal para o estopim da Segunda Guerra Mundial. Hitler, assim como Mussolini, também lutou na Primeira Guerra Mundial. Porém, eles foram inimigos. Mussolini lutou pela Itália, que estava ao lado dos aliados, e Hitler pela Alemanha. Isso caberia para um vídeo especial sobre a história de Hitler e a sua ascensão na Alemanha. Muitas coisas aconteceram na Europa após a Primeira Guerra. O Império Russo havia sido derrubado pela Revolução Russa Bolchevique, e posteriormente havia se tornado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e estava sob o comando do ditador comunista Joseph Stalin. Naquela época, muitas vezes por motivos ideológicos, nacionalistas ou imperialistas, muitas nações tinham um sentimento expansionista. E Stalin era um desses. Na Itália, Benito Mussolini, o ditador fascista que falei sobre ele no vídeo passado, tinha um desejo expansionista e nacionalista de restaurar um novo Império Romano. A Alemanha era governada pelo então já citado antes, Adolf Hitler, que tinha um grande desejo expansionista, por causa da humilhação da Alemanha pela derrota na Primeira Guerra Mundial, e que tinha o objetivo de formar um grande império e construir aquilo que eles chamavam de espaço vital da raça ariana germânica, ou o Lebensborn, que seria tipo uma ocupação da raça ariana nos países ocupados pelos nazistas. E o principal país que Hitler queria instituir o Lebensborn era na União Soviética, que era composta por muitos povos eslavos, principalmente a Rússia. E o Japão, do comando do imperador Hirohito, tinha o desejo de se expandir por uma parte da Ásia e dominar todo o Pacífico. Voltando para a Alemanha, essa parte aqui da região alemã era ocupada pela França. Já era um território disputado pela França e a Alemanha. Porém, a Alemanha perdeu o território para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Hitler, em 1936, ocupa a região, porém os aliados não reagem. Além disso, o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não poderia militarizar a fronteira com a França. E também, não poderiam investir muito em suas forças militares. Hitler foi lá e fez tudo ao contrário. Os aliados, apesar de reclamarem, não fizeram nada. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, porém, os austríacos receberam a Alemanha de braços abertos, pois muitos povos alemães viviam naquele país. Na região fronteira com a Checoslováquia viviam muitos povos alemães, e Hitler invadiu aquele pedaço. Porém, em 1939 a Alemanha invadiu metade da Checoslováquia e mais tarde ela por inteiro. Aí ficou claro que Hitler não queria a paz. Porém, os aliados novamente nada fizeram. No mesmo ano 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram um acordo conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi um pacto de não agressão assinado pela URSS e pelo Reich. E secretamente discutiram a divisão da Polônia e de alguns outros países, como os Estados Bálticos e outros. A Alemanha queria conectar a Alemanha Ocidental e Oriental, porém a Polônia não abriu o corredor. Os aliados reforçaram para Hitler não invadir a Polônia. Porém, graças a afrouxadas que os aliados tiveram com a Alemanha, Hitler não imaginava que eles agiriam dessa vez. E no dia 1 de setembro de 1939, junto com a União Soviética, a Alemanha invadiu a Polônia, resultando na Segunda Guerra Mundial.